fui renovar meu óculos nesse começo de ano e eu fiz um fundo de olho. Aqui, ó, esse aqui é a foto do meu fundo de olho que eu fiz no começo desse ano. A gente tem... Aqui a gente tem... Ó, aqui a papila. Aqui a gente tem a papila com a entrada do Não meu nervo. compartilhou a tela. Ah, caramba. Tá. Aqui, ó, esse aqui é o meu fundo de olho que eu tirei, que eu fiz esse ano, no começo desse ano. Aqui a gente tem a minha papila com a entrada do meu nervo óptico, com a entrada da artéria oftálmica também. E aqui a gente presta atenção na... Deixa eu abrir essa imagem aqui no Paint. Aqui, ó, a gente presta atenção na irrigação. Não tem zona de isquêmia, não tem zona de infarto, não tem zona de aneurisma. Aqui também não tem zona de hemorragias, né? Eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, apesar de ter o histórico de diabetes na família. E aqui a gente tem a mácula, né, que é a manchinha mais enegrecida, e no centro dela a gente tem a fóvea, que é o local de maior agudeza visual. Aqui, esse aqui é o do olho esquerdo, esse aqui é o do olho direito. Aqui a gente também a gente averiga os vasos sanguíneos, né? Não tem nenhuma zona de isquêmia, não tem nenhuma zona de aneurisma, não tem nenhuma zona de hemorragia. E tá tudo bem saudável. Aqui é na entrada, né, do nervo óptico. E aqui a gente tem a mácula também e a fóvea. A gente tem outras patologias também, que é de desgarre de retina, de desprendimento de retina. E nesse tipo de patologia a gente tem também que fazer um exame de fundo de olho. E o desprendimento de retina a gente vê assim, ó, é muito interessante. Desprendimento de retina é basicamente assim, ó. Caramba, desprendimento de retina no fundo de olho. Aqui, ó. Aqui a gente vê basicamente, literalmente a retina desprendida. Porque a retina, ela tem essa capacidade, ela fica presa ao fundo do olho somente pela pressão do nosso humor vítreo. A gente tem aqui, né, as câmaras dos olhos. A gente tem aqui a câmara vítrea, que no caso, essa câmara vítrea que vai ser cheia, né, de um líquido gelatinoso chamado humor vítreo, que esse líquido gelatinoso que vai ficar aqui nessa câmara vítrea, ele é de origem embriológica, ou seja, ele não se renova ao longo da nossa vida e o nosso corpo só tem a capacidade de gerar ele uma vez somente. É um humor vítreo. Isso é muito importante, porque em traumas oculares ou em situações de cirurgia, em que existe aí algum acidente durante a cirurgia e a gente lesiona a câmara vítrea com a extravasação do humor vítreo, a gente basicamente cega o paciente instantaneamente. Porque esse humor vítreo que está aqui, ele nunca mais vai ser produzido igual. Então a gente basicamente fura o olho do paciente, né, e inutiliza a visão dele. Entende? E a retina, ela não existe fibras de fixação aqui, não existe fibras de colágeno 1, nem de nenhum tipo, nem fibras de tecido conectivo que vai fixar ela mecanicamente à capa vascular. Ela está fixada a isso justamente, somente pela presença da pressão do humor vítreo aqui da câmara vítrea. Entende? Então, se a gente esvazia a câmara vítrea, a gente automaticamente desprende essa retina aqui. E aí causa o desprendimento de retina, que é uma das causas de cegueira, né, também. Outra coisa que a gente tem anatomicamente nos olhos, pessoal, são as câmaras anterior e a câmara posterior dos olhos. A câmara anterior dos olhos e a posterior são... primeiro, a câmara anterior ela vai ficar entre a córnea e a íris. Isso aqui é a câmara anterior. A câmara posterior vai ficar entre a íris e o cristalino. E aí o cristalino fica suspenso aqui na câmara posterior. E aí depois, atrás da câmara posterior, a gente já tem a câmara vítrea, onde vai ter o humor vítreo. Nessas câmaras aqui, na câmara anterior e posterior aqui, o que vai fluir é um outro líquido, é um chamado humor aquoso. Esse humor aquoso, ele literalmente vai ser aquoso, ele não vai ser gelatinoso igual o humor vítreo. Ele vai ser mais aquoso e ele vai ser um ultrafiltrado de plasma.
Entende? Como ele é um ultrafiltrado de plasma, ele é constantemente renovado. Ou seja, ele é constantemente produzido e drenado. Esse humor aquoso, ele vai ser produzido aqui na câmara posterior através do nosso... Aqui, através dos corpos ciliares. Aqui é onde vai ser produzido o humor aquoso. Ele vai ser produzido, secretado aqui, né, através de um ultrafiltrado de plasma, e ele vai fluir para a câmara anterior através da própria abertura da pupila. Entende? Então, o humor aquoso, ele é produzido na câmara posterior, através dos corpos ciliares, ele flui para frente do cristalino e ele flui para a câmara anterior, passando pela pupila, né, que é a abertura da íris. E aí, esse humor vítreo, ele vai ser drenado aqui no ângulo existente entre a córnea e a íris, que é na região pericorneal. Entende? Que é na região que, como a córnea é um círculo, né? Então, o território de drenagem do humor vítreo vai ser esse círculo que fica ao redor da íris, nesse ângulo aqui, entre a córnea e a íris, pelos condutos chamados condutos de Schlemm. Isso aqui vocês vão bater mais cabeça com histologia, não sei se vocês já viram olho em histologia, mas... Aqui, ó, vocês têm que saber em anato. Condutos de Schlemm. Acho que é com CH. Eu acho que se escreve assim. Vamos ver. De Schlemm. Canais de Schlemm. Aqui, ó. Canais de Schlemm. Esses canais de Schlemm, eles vão estar presentes aqui no ângulo entre a córnea e a íris e vão ser responsáveis pela drenagem do humor aquoso na câmara anterior dos olhos. Existe uma patologia, pessoal. Assim, esse líquido, esse humor aquoso, ele naturalmente vai manter uma pressão aqui nos olhos. Beleza? Uma pressão pela quantidade de água, de humor aquoso presente aqui. Que é uma pressão hidrostática, né? Que é uma pressão pela presença de água ou de líquidos em uma câmara fechada inextensível. O que acontece? Se esse humor aquoso ele tiver uma alteração na produção ou na drenagem, pode acontecer uma patologia chamada... Caramba, me fugiu o nome da patologia. É hipertensão ocular. O nome próprio. Hipertensão ocular, tal. Não é o nome que eu estou procurando ainda. Glaucoma, lembrei. Acontece uma patologia chamada glaucoma, pessoal, que é uma hipertensão ocular pelo excesso de produção de humor vítreo ou por uma falha de drenagem de humor vítreo. Entende? Glaucoma. Esse glaucoma, ele é uma das principais causas de cegueira depois da catarata, entende? É uma das principais causas de cegueira natural depois da catarata, é a segunda maior, e é bem grave, assim, a gente tem que usar alguns medicamentos que são medicamentos que eles vão liberar líquido, né? Que eles promovem a liberação de líquido, são medicamentos diuréticos especiais que a gente usa para diminuir a pressão intraocular e aliviar esse glaucoma aqui do paciente. Aí tá, já falamos dos músculos, já falamos das câmaras e tal. Aí vamos para o ouvido agora. O ouvido, pessoal, é o órgão da audição e também do equilíbrio, né, de certa forma, e ele vai estar dividido basicamente em 3 câmaras. A gente vai ter o ouvido externo, ou conduto auditivo externo, a gente vai ter o ouvido médio e a gente vai ter o ouvido interno. Cada um tem os seus limites e conteúdo, e cada um vai estar formado anatomicamente de uma maneira própria. O ouvido externo, basicamente, ele vai estar formado pela orelha e pelo conduto auditivo externo. Beleza? Que é basicamente o conduto auditivo externo, né? Basicamente o nosso ouvido externo. A nossa orelha, pessoal, ela vai ter esse formato, ela vai estar majoritariamente formada de cartílago, beleza? A nossa orelha vai estar formada majoritariamente de cartílago e pele, beleza? Ela é bem pouquinho irrigada, ela tem uma irrigação bem pobre, assim, em irrigação, justamente porque cartílago é um tecido avascular.
E a pele, ela também não precisa de tanta irrigação assim. Então, as nossas orelhas, elas são um dos órgãos menos vascularizados que a gente possui. Entende? E ela vai ter esse formato aqui, ela tem esse formato com meio... Parece meio aleatório, né? Parece meio aleatória a conformação dos cartílagos que formam a orelha. Só que esse formato da orelha, ele é um formato especial para que a gente consiga captar as ondas sonoras de uma maneira que consigamos distinguir a origem, a direção da origem dessas ondas sonoras. Ou seja, o formato da nossa orelha, a conformação dos cartílagos que formam a nossa orelha, eles facilitam que a gente consiga diferenciar a direção da origem do som que a gente ouviu. Se a gente corta a orelha fora de uma pessoa e só deixa o tubo auditivo externo, o conduto auditivo externo, essa pessoa vai ter muita dificuldade, se não a incapacidade de diferenciar a direção do som que ela está ouvindo, se ela tiver de olho fechado, por exemplo. Ela não vai saber diferenciar um som que ela está ouvindo de uma origem que está aqui na frente dela, por exemplo, às 2 horas, ou aqui atrás às 6 horas, ou às 5 horas, às 3 horas, entende as direções? Ela não vai conseguir diferenciar, nem se ela estiver ouvindo um som que está vindo de cima ou um som que está vindo de baixo. Esse formato aqui da nossa orelha, do pabechona auricular, ele é um formato especial para captar o som de uma maneira que a gente consiga distinguir a origem desse som, para que a gente consiga localizar no espaço a origem do som. Beleza. E serve também para conduzir esse som até o nosso conduto auditivo externo. Conduto auditivo externo esse, que é formado a parte um pouquinho mais, a parte mais superficial e externa formada por pele e cartílago também, e a parte mais interna é formada por osso, né, que é o nosso osso aí, o osso temporal. Beleza? E a gente chega aqui no limite do nosso ouvido externo. O ouvido externo, ele vai até a membrana timpânica, o tímpano. Beleza? E atrás da membrana timpânica já é ouvido médio, que é o que a gente vai ver agora. O ouvido médio, pessoal, ele vai ter um formato de caixa. Uma caixa, ela tem 6 lados. O da frente, o de trás, os 2 lados, em cima e embaixo. Entende? A gente tem 6 lados aí. E a caixa timpânica, ou ouvido médio também pode ser chamado de caixa timpânica, justamente porque ele tem um formato de caixa, ele tem 6 paredes, e cada uma dessas paredes se relaciona anatomicamente com algum órgão da nossa anatomia, né, do nosso crânio aí, principalmente. O ouvido médio, pessoal, eu cursei otorrinolaringologia no primeiro semestre desse ano, e eles falam que o ouvido médio é como se fosse um dos senos paranasais, no sentido de que o ouvido médio, ele também é passível de ter infecções caso haja alguma infecção das vias aéreas superiores. E isso vai ser muito importante, porque uma otites média, que seria uma infecção do nosso ouvido médio, ela pode se agravar a quadros que põem em risco a vida do paciente justamente pelas relações anatômicas que o ouvido médio possui. Essas relações a gente vai ver agora. Vamos lá. Vamos começar pela parede externa do ouvido médio. A parede externa vai ser o próprio limite entre o ouvido médio e o externo, que vai ser o próprio tímpano. Ou seja, esse ponto de vista que eu estou tendo aqui nessa imagem, basicamente eu arranquei o tímpano para eu poder enxergar o que tem dentro. É como se eu tivesse com o otoscópio no meu paciente, que é a ferramenta que a gente usa para enxergar o ouvido do paciente. É como se eu estivesse com um otoscópio dentro dele e eu simplesmente arranco o tímpano dele. Se eu faço isso, eu vou enxergar isso aqui, de uma maneira mais realista, né? Isso aqui está mais didático. Mas eu vou enxergar basicamente isso aqui. Eu vou enxergar as outras 5 paredes que o ouvido médio vai possuir. Ou seja, a parede externa vai ser o quê? Vai ser o próprio tímpano. Eu tirei o tímpano para enxergar isso aqui. Só checar se tá gravando mesmo, tá? Caiu no segundo parcial o quê? Que eu perdi o comentário aqui. Sim, do olho. Inervação, irrigação. Ah, olho e histologia. Beleza, então vocês já sabem aí. Vocês já vão saber melhor do que eu já a histologia do olho. Aí tá, pessoal.
E a gente tem que saber quais são as outras paredes do ouvido médio, beleza? O ouvido médio, de longe, é o mais perguntado quando a gente fala de sistema auditivo no terceiro parcial. Vamos lá, a parede externa, como eu já disse, é o tímpano que a gente retirou para poder enxergar. A parede interna, vamos lá, se a parede externa era o limite entre o ouvido médio e o externo, a parede interna vai ser o limite entre o ouvido médio e o ouvido interno. Como a parede interna vai ser o limite entre o ouvido médio e o interno, a gente vai ter aqui algumas estruturas que vão expressar isso. Por exemplo, a gente vai ter aqui o promontório. O promontório, ele vai ser uma barriguinha, uma saliência que vai ter no ouvido médio, que ela vai se formar justamente pela presença da cóclea do outro lado dessa parede, ou seja, da cóclea do ouvido interno. Eu só vou dar uma introdução aqui de ouvido interno para que vocês tenham uma noção. Aqui, o ouvido interno, pessoal, ele vai ter dois órgãos. A gente vai ter a cóclea e os órgãos vestibulares, ou vestíbulo. A cóclea, pessoal, ela vai ter um formato de caracol. Esse formato de caracol, ele vai ser enroladinho justamente para captar as ondas sonoras. A cóclea, ela é enroladinha porque ela vai possuir células com piliformes, né, com os pelinhos, que esses pelinhos vão vibrar e essas células vão captar a vibração desses pelinhos. E esses pelinhos, eles são sensíveis à frequência do som. Ou seja, um som de baixa frequência vai vibrar certos pelinhos e um som de alta frequência vai vibrar outros pelinhos. E dessa forma, o nosso nervo, o nervo auditivo, vai transformar essa vibração desses pelinhos em uma sensação sonora no nosso cérebro, quando esse estímulo chega no nosso cérebro aí, no nosso lóbulo temporal. Beleza? Basicamente assim que acontece a audição. E a cóclea vai ser o órgão da audição justamente porque é como se fosse teclas de um piano. As primeiras são mais agudas e as outras são mais graves. A cóclea, ela é enroladinha porque os pelinhos que estão presentes aqui ao longo da cóclea são pelinhos que são sensíveis, do mais grave até o mais agudo. E é por isso que o ser humano tem um rango de sensibilidade auditiva que vai mais ou menos dos 200 Hz até os 2.000 Hz, se eu não me engano. Entende? Outros animais têm uma sensibilidade auditiva muito maior. Por exemplo, animais que utilizam ecolocalização, como o morcego e os golfinhos, os cetáceos no geral, esses animais são sensíveis a frequências de som muito maiores. E então, eles conseguem se comunicar, por exemplo, uma baleia azul, ela consegue se comunicar de quilômetros uma da outra. Porque o som ele se dissipa melhor na água e porque o ouvido interno dessas baleias, eles são adaptados para captar sons com uma amplitude de frequência muito maior. Entende? Por exemplo, os morcegos também, eles têm uma captação de sons também com uma frequência muito maior do que a do ser humano. E é por isso que quando o morcego passa fazendo ele está se comunicando em uma alta frequência. Aquele barulhinho dele está fazendo sons que a gente nem consegue captar, que o outro morcego consegue captar. Entende? E basicamente é isso, né? Uma ecolocalização aí que pessoalmente eu acho muito interessante assim. E depois a gente tem o órgão vestibular, pessoal. O órgão vestibular, ele vai ter basicamente 3 condutos semicirculares, cada um em uma direção das 3 dimensões, né? A gente vive num espaço tridimensional. A gente tem a largura, a profundidade e a altura. Então, esses condutos ou canais semicirculares, a gente vai ter um vertical, um horizontal e um transverso. Esses canais, eles vão possuir um líquido semicircular e também que vai possuir pelinhos aí. E na maneira com que a gente move a nossa cabeça, na maneira com que a gente move a nossa cabeça, a gente vai movimentar esse líquido presente nesses canais semicirculares e de acordo com isso, a gente vai captar através do nervo vestibular, a gente vai captar e sentir o movimento e a localização da nossa cabeça no espaço. Entende? A gente vai sentir se a gente está deitado, se a gente está em pé, se a gente está de cabeça para baixo, através desse órgão. É assim que vai funcionar o ouvido interno. Eu expliquei isso porque no ouvido médio, a gente vai ter aqui na parede interna do ouvido médio, a gente vai ter aqui o promontório, que é basicamente a impressão da cóclea no ouvido médio. Por exemplo, como a cóclea ela é um caracolzinho, esse caracol vai formar uma impressão que vai formar aqui uma barriguinha que se a gente olha do ouvido médio. Essa barriguinha aqui, pela presença da cóclea do outro lado, é chamado promontório, que fica na parede interna aqui do ouvido médio.
Depois a gente vai ter as duas comunicações do ouvido médio com o ouvido interno. A gente vai ter a ventana oval e a ventana redonda. A ventana redonda, ela vai ser a comunicação dos uecessichos do ouvido médio, são os ossinhos do ouvido médio, com a cóclea. Ou seja, a ventana redonda vai comunicar-se com a cóclea e a ventana oval vai comunicar-se com o vestíbulo, o órgão vestibular, ou com os condutos semicirculares. Logo, a ventana redonda é responsável por captar audição e a ventana oval é responsável por aí captar ou comunicar-se com o nosso órgão do equilíbrio aí. Beleza? Outra coisa que eu tenho que falar também são esses uecessichos, os ossinhos do nosso ouvido médio. Esses ossinhos, pessoal, eles são os menores ossos que a gente possui no corpo. Eles têm milímetros de tamanho. E esses ossos, eles são responsáveis por fazer uma comunicação mecânica do nosso tímpano com o nosso ouvido interno. Ou seja, esses ossos, eles fazem uma comunicação entre a nossa membrana timpânica, porque na medida com que a gente capta os sons, a membrana timpânica, esse som, lembrando que o som é uma onda mecânica, ou seja, ela se dissipa através dos meios físicos, ela se dissipa através do ar e da água também, de sólidos. O som, ele não consegue se dissipar no vácuo, porque não tem aonde ele se dissipar, não tem um meio físico onde ele se dissipa. Como o som, ele mexe as partículas de ar, essa vibração, ela vai bater na membrana timpânica e vai fazer ela vibrar. Essa vibração, ela é mecanicamente transportada para o nosso ouvido interno através dos 3 uecessichos do ouvido médio. Uecessichos quer dizer ossinhos. Esses 3 ossinhos são o marticho, o junque e o estribo. Beleza? Esses 3 ossinhos, eles vão se articular aqui, por exemplo, o marticho, ele está fixado no teto do ouvido médio, ele vai captar essa vibração, ele vai transmitir essa vibração para o junque e depois transmite para o estribo. O estribo que tem esse nome por causa que ele tem o mesmo formato de estribo que as pessoas usam para cavalgar. Além disso, a gente vai ter um sistema que é um sistema muscular, né, formado de músculos estriados, de contração voluntária, que vai ser responsável por calibrar a nossa sensibilidade acústica. A gente vai ter 2 músculos principais aqui, que são responsáveis por diminuir ou aumentar a nossa sensibilidade acústica. A gente vai ter o músculo tensor do tímpano, que ele vai... Esse músculo tensor do tímpano, ele vai penetrar aqui no ouvido médio através da parede anterior e ele vai se associar ao tímpano. Quando ele tensiona, ele vai diminuir a nossa sensibilidade acústica. Quando ele relaxa, ele vai aumentar a nossa sensibilidade acústica. E a gente vai ter também um musclinho aqui, que ele vai se associar ao estribo. Esse músculo, ele é o menor músculo estriado de contração voluntária que a gente tem em toda a anatomia humana. Esse músculo se chama estapédio. E esse músculo, ele tem nada mais do que 3 milímetros. Ele é o menor músculo voluntário que a gente tem no corpo humano. Ele é o estapédio, ele tem 3 milímetros e ele vai se associar ao estribo. Ele se origina na parede posterior da caixa timpânica e ele se associa ao estribo. Quando ele contrai, ele diminui a sensibilidade acústica. Quando ele relaxa, ele aumenta a sensibilidade acústica. Lembrando que eu já citei isso nas aulas de segundo parcial para vocês, que esse músculo estapédio, ele é inervado pelo 7º par, o par facial. Em uma parálise facial, uma parálise de Bell, uma pessoa ela vai ter uma hipersensibilidade acústica, porque esse músculo aqui ele vai paralisar, não vai ter contração e nem tono muscular. Então a pessoa vai ficar com a hipersensibilidade acústica. Voltando para o que eu estava falando, na parede, eu vou explicar parede por parede, pessoal. A gente estava na parede interna. A gente tem lá o promontório, que é a presença da cóclea. A gente tem a ventana redonda, que comunica com a cóclea, e a ventana oval, que comunica com o vestíbulo. Depois, a gente vai ter o aqueduto de Falópio. Esse aqueduto de Falópio, ele vai ser um túnel, um conduto, né? Melhor dizendo, ele vai ser um conduto que vai entrar no ouvido médio através da parede posterior, ele vai sair pela parede, ele vai entrar pela parede interna e vai sair pela parede posterior. Esse aqueduto de Falópio, ele vai conduzir o 7º par cranial, o nervo facial.
que eu falei para vocês agora há pouco, que o nervo facial, o agulheiro de saída dele da endobase do crânio é o conduto auditivo. Depois, ele acompanha o percurso do nervo auditivo e depois ele desvia através do aqueduto de Falópio. Beleza? E aí, no seu percurso, aqui perto da caixa timpânica, ele já origina o nervinho que vai inervar o estapédio e ele também origina o nervo cuerda del tímpano, que vai se direcionar para a língua, que vai dar a inervação da língua e das glândulas submaxilar e sublingual, que é a função do sétimo par. Aí, beleza. E depois a gente também vai ter uma proeminência do canal semicircular lateral. A gente tem duas proeminências aqui, dos dois OSSIs, dos dois ossos internos do ouvido interno. A gente tem a proeminência da cóclea, que é o promontório, e a gente tem a proeminência do canal semicircular do vestíbulo também. Essa foi a parede interna. Agora, a parede anterior... A parede anterior, a gente vai ter um elemento muito importante aqui, que é a trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio, pessoal, vai ser a comunicação pneumática entre o ouvido médio e a rinofaringe. A trompa de Eustáquio, como eu disse agora há pouco, o ouvido médio é como se ele fosse um dos senos que a gente tem no sistema das vias aéreas superiores. É como se fosse parecido com o seno maxilar ou o seno frontal, por exemplo. A gente já vai ver esses senos, tá? Mais adiante. Ou seja, o ouvido médio, assim como esses senos, eles têm que manter uma constante comunicação pneumática com as fossas nasais, que é onde flui o ar. Comunicação pneumática, pessoal, é comunicação aérea, tá? Existe passagem de ar aí. Por quê? Porque o ouvido médio, existe algo chamado pressão atmosférica, ou pressão do ar. E o ouvido médio, ele tem que constantemente manter-se com a mesma pressão do meio externo, com a pressão atmosférica. E essa pressão do ouvido médio é equilibrada com a pressão atmosférica através da trompa de Eustáquio, que vai comunicar o ouvido médio com a rinofaringe. A rinofaringe, eu vou mostrar para vocês o que é, que fica atrás das fossas nasais. Rinofaringe é isso aqui. A gente tem o nariz, a gente tem as fossas nasais. Atrás das fossas nasais, a gente tem a rinofaringe, que é basicamente a faringe, ela vai comunicar o nariz com a boca, né? Basicamente, a rinofaringe é a parte que fica atrás das fossas nasais. E aqui a gente tem a abertura do buraquinho aqui da trompa de Eustáquio. Beleza? Não confundir com trompa de Falópio. Trompa de Falópio só a mulher tem. Trompa de Eustáquio todo mundo tem. E o que acontece? Essa trompa de Eustáquio, ela vai comunicar o ouvido médio com a rinofaringe, mantendo assim, equilibrando a pressão do ar do ouvido médio igual à pressão atmosférica. Por que essa pressão tem que ser igual? Por causa da vibração do tímpano. Se a pressão interna do ouvido médio é maior, o tímpano ele vai ficar estufado para fora e ele não vai vibrar tão bem quanto ele vibraria se tivesse com a pressão equilibrada. Logo, vai gerar-se uma hipoacúsia, uma baixa na sensibilidade acústica. Se a pressão do ouvido médio é menor, ele vai chupar o tímpano para dentro e o tímpano ele não vai conseguir vibrar tão bem quanto vibraria se ele estivesse com a pressão equilibrada. Logo, vai gerar-se também uma hipoacúsia. Beleza? Nesse caso, seria uma hipoacúsia de mecânica. Ou seja, uma hipoacúsia por uma falha no sistema de transmissão das vibrações, uma falha mecânica no sistema mecânico de transmissão das vibrações. A gente tem hipoacúsias mecânicas, que são falhas anatômicas, e a gente tem hipoacúsias nervosas, né? Que são falhas aí no sistema nervoso do nosso ouvido, da nossa audição. Beleza? Então, é por isso que quando a gente viaja de avião, essa trompa de Eustáquio, pessoal, ela não está constantemente aberta, tá? Ela abre só em alguns momentos específicos. A trompa de Eustáquio, ela abre quando a gente boceja e quando a gente mastiga. E quando ela abre, ela deixa o ar passar para dentro ou para fora, equilibrando assim a pressão do ouvido médio com a pressão atmosférica. É por isso que quando a gente viaja de avião, o avião, lá na altitude, quando a gente está muito alto, a pressão, existe uma alteração aí na pressão que faz com que o nosso ouvido, com que se gere uma hipoacúsia mecânica na gente. E é por isso que a gente começa a escutar estranho quando a gente está viajando de avião. O que é recomendável? É recomendável que a gente mascle chiclete. Que a gente mascle chiclete.
Porque mascar chiclete, o ato de mastigar, abre a trompa de Eustáquio, equilibra a pressão do nosso ouvido médio com a pressão do meio que a gente está, né? Com a pressão do avião. E faz com que se alivie essa hipacúsia. Se vocês têm o azar de viajar de avião gripados, como eu já tive uma vez, o muco do nariz, que a gente tem um excesso de produção de muco, ele pode tapar a trompa de Eustáquio também, impedindo assim o equilíbrio da pressão do ouvido médio com a pressão externa. Eu já viajei gripado de avião. Isso fez com que não houvesse, por exemplo, o meu ouvido médio, ele acostumou com a pressão lá de cima. Entende? Quando eu baixei, eu basicamente fiquei surdo de um ouvido até que eu curasse da minha gripe. Porque, como o meu ouvido médio, ele acostumou com a pressão do avião lá de cima, de 10 mil pés, quando eu baixei de novo, deu uma diferença de pressão que a pressão atmosférica externa era muito maior. Ou seja, o meu ouvido médio, como ele estava tapado pelo muco que eu estava gripado, ele não conseguiu equilibrar as pressões. Então a pressão do meu ouvido médio ficou menor do que a pressão atmosférica. Isso fez com que o meu tímpano fosse chupado para dentro e eu ficasse com uma hipacúsia severa. E basicamente eu fiquei surdo de um ouvido depois de ter viajado de avião gripado. Por causa disso, por causa da incapacidade de adaptação aí da pressão, por causa que a minha trompa de Eustáquio estava tapada. Não queiram isso, pessoal. Eu fiquei uma semana e meia surdo de um ouvido. E poderia ter ficado dos dois, né? Podia ser pior. E aí tá, a trompa de Eustáquio ela vai comunicar com a parede anterior do ouvido médio, pessoal. Outra coisa é que a parede anterior do ouvido médio é o ponto de saída do querda del tímpano, beleza? O querda del tímpano, ele entra pela parede posterior, atravessa e sai pela parede anterior. Outra coisa é que a parede anterior, ela também é o ponto de entrada do músculo tensor do tímpano. E uma coisa muito importante é que a parede anterior, ela fica muito perto da carótida interna. A carótida interna, a artéria carótida interna, no seu percurso, antes dela entrar no crânio, ela passa coladinha na parede anterior do ouvido médio. Tá bom? Isso faz com que a inervação do plexo, a inervação autônoma da carótida interna passe aqui também pelo ouvido médio. Isso faz com que uma infecção de ouvido médio, uma otites média, possa alterar o sistema autônomo da carótida interna, podendo alterar assim a pressão, o controle da pressão sanguínea da carótida interna. Beleza? Isso vai ser muito mais agravante quando a gente for ver a parede inferior e a parede superior, que são outras consequências aí potencialmente mortais da otites média. Tá, vimos parede anterior. Depois, vamos ver agora a parede posterior. A parede posterior, ela vai ter uma comunicação pneumática com as celdígias mastoides. Essas celdígias mastoides, as apófises mastoides, gente, elas não são feitas de osso maciço. As apófises mastoides são ocas. E esse oco que a gente tem dentro das apófises mastoides é uma cavidade pneumática onde está presente ar, que se comunica com o ouvido médio através das celdígias mastoideias, através dessa abertura aqui na parede posterior do ouvido médio. Até porque as apófises mastoides ficam de trás do ouvido. Se vai ter alguma comunicação entre a cavidade pneumática das apófises mastoides e do ouvido médio, vai ser na parede posterior, logicamente. Depois, na parede posterior do ouvido médio, a gente tem também a saída do aqueduto de Falópio, a gente tem a passagem do sétimo par cranial através da parede posterior, a gente tem o músculo estapédio aqui na parede posterior, com a sua inervação pelo sétimo par, beleza? E a gente tem também a entrada do querda del tímpano aqui pela parede posterior também, que ele atravessa todo o ouvido médio, ele entra pela parede posterior e sai pela anterior. Beleza? Isso que a gente tem na parede posterior. Na parede inferior, a gente vai ter só uma relação anatômica aqui, só que ela vai ser muito importante. A gente tem a vena jugular interna, que passa grudadinha aqui na parede inferior do nosso ouvido médio. E, no caso, a parede inferior do nosso ouvido médio é especialmente fina. Ela é bem fininha. Isso faz com que, somando a parede fina a parede fina da parede inferior do ouvido médio com a parede fina de uma veia, que é a veia jugular interna, isso faz com que, por exemplo, uma otites média, uma infecção do ouvido médio, consiga facilmente migrar o germe que está aqui,
ele consegue atravessar a parede inferior do ouvido médio e atravessar a parede da veia jugular interna. Ou seja, um germe que está aqui, um pneumococo, por exemplo, uma bactéria que está aqui causando uma otites média, ela consegue migrar e entrar no sangue. Ou seja, uma otites média, ela consegue evoluir para uma sepsis. Ou seja, bacteriêmia, que seria a presença de bactéria no sangue, e depois evoluir para uma sepsis, que seria uma infecção do sangue. Uma infecção do sangue, por si só, já é potencialmente mortal. Agora, ela pode evoluir mais ainda para infecção em vários órgãos, porque essa bactéria, quando entra no sangue, já pode migrar para qualquer órgão, porque ela tem acesso ao sangue. Entende? Então, uma otites média pode evoluir, né, para uma bacteriêmia e para uma sepsis, por causa dessa relação anatômica da parede inferior do ouvido médio. Não sendo o suficiente, a parede superior do ouvido médio, ela também é muito fininha, e o que a gente tem acima aqui do ouvido médio? A gente já tem a endobase do crânio. Ou seja, acima do ouvido médio, a gente já tem endobase do crânio, na fossa posterior ainda da endobase do crânio, que seria o ouvido médio, gente. Para vocês terem uma noção, o ouvido médio ele vai estar dentro do penhasco do temporal. Isso aqui que a gente chama de penhasco do temporal, ele tem esse formato assim de penhasco, só que o recheio dele vai ser o ouvido médio. Ou seja, o ouvido médio ele já está dentro do penhasco do temporal. Ou seja, se uma bactéria entra aqui, por exemplo, uma infecção de via aérea superior, a bactéria gera uma rinites ou uma faringite ou o que seja, ela migra para cá para o ouvido médio, gera uma otites média. Essa bactéria ela pode migrar para cima e atacar, tipo, se ela atravessa a parede superior, ela já está na endobase do crânio, pô. Ou seja, uma infecção de ouvido médio, uma otites média, ela pode evoluir para uma meningite. Entende? Uma meningite, que seria inflamação das meninges, né? Porque ela tem que atravessar a dura madre, depois a aracnoides, e depois a pia madre, e depois ela pode chegar no próprio tecido nervoso. Só que uma otites média pode evoluir também para uma meningite. E uma meningite também é potencialmente mortal. Ou seja, otites média pode se agravar por causa dessas relações anatômicas, principalmente da parede inferior e superior. Inferior pode virar uma bacteriemia e sepsis, migrando para a corrente sanguínea através da veia jugular interna, e superior pode virar uma meningite, migrando aí para a endobase do crânio. Beleza? Então, sempre que vocês verem paciente com otites média, pessoal, tratem ele o mais rápido possível. Principalmente paciente pediátrico, tá? Aí tá. Basicamente isso é o ouvido médio, pessoal. Tem bastante coisinha, porque é uma caixa de 6 paredes e cada parede tem a sua relação anatômica específica. Logo, o ouvido médio é o ouvido mais perguntado de todo o sistema de audição. Tá. Aí é isso, pessoal. Isso aqui é o ouvido interno já. O ouvido interno, basicamente, são 2 ossinhos. A gente tem a cóclea, que é responsável pela audição. A gente tem o vestibular, que é responsável pela propriocepção da cabeça. A cóclea se comunica com o ouvido médio através da ventana redonda e o vestibular através da ventana oval. E aí a gente tem outros conceitos. A gente vai ver aqui glândulas salivares. Glândulas salivares, basicamente a gente vai ter 3 de cada lado. A gente vai ter a parótida, que é a maior delas, que ela vai ficar logo atrás aqui do pilar da mandíbula, beleza? Ela fica logo atrás da mandíbula aqui, da parte ascendente da mandíbula. E a parótida, apesar de ser a maior, por ser a maior glândula salivar, ela tem uma inervação própria. Que ela vai estar inervada, como vocês já sabem no segundo parcial, pelo 9º par cranial, que é o glossofaríngeo. Beleza? Apesar de que no seu percurso, o 7º par cranial, ele atravessa a parótida, só que ele não a inerva. Quem inerva a parótida é o glossofaríngeo. E a gente vai ter as 2 glândulas menores. A gente vai ter a submaxilar e a sublingual. A submaxilar, pessoal, ela vai ficar logo aqui abaixo do ângulo da mandíbula. Beleza? A submaxilar fica aqui logo abaixo do ângulo da mandíbula. Inclusive, se vocês apertarem essa região
que fica abaixo do ângulo da mandíbula, vocês vão perceber que a boca de vocês vai encher de saliva, porque a gente está mecanicamente apertando a glândula salivar submaxilar. Beleza? E depois a gente vai ter a glândula salivar sublingual. Essa glândula vai ficar logo abaixo da língua, como o próprio nome já diz. Cada uma dessas glândulas, ela vai ter o seu próprio conduto, que vai conduzir a saliva até a boca. A parótida, no caso, vai ter o conduto de Stenon, ou conduto parotídeo, né, diretamente. Esse conduto parotídeo, o conduto de Stenon, ele vai ficar no vestíbulo da boca, né, no vestíbulo bucal, que seria entre os dentes e a parede externa, né, entre os dentes e os lábios. Só que numa parte mais posterior, bem perto do siso. Beleza? Bem perto dos últimos dentes aqui. Inclusive dá para ver macroscopicamente, dá para ver no espelho isso aqui, por exemplo. Esse é o conduto da glândula parótida. Inclusive, esse conduto pode ser tapado. Esse conduto ele pode ser entupido por, sei lá, alguma coisa que a gente ingere, ou até por uma infecção de alguma coisa também que a gente come. E acontece aí uma inflamação da parótida, uma parotidite por uma obstrução mecânica do conduto de Stenon. Beleza? Depois a gente vai ter o conduto da submaxilar, que são os condutos de Wharton, e o conduto da sublingual, que são os condutos de Rivinus. Aí a gente vai falar de pescoço agora. O pescoço, pessoal, ele vai ter um compartimento somático e um compartimento visceral. Compartimento somático do pescoço são basicamente a parte parietal do pescoço, que vai estar formado de músculos e ossos. É toda a estrutura mecânica, né, que vai formar as paredes do pescoço aqui. A gente tem os ossos, né, que a gente tem a parte mais inferior aqui do opérculo torácico, a gente tem o esternon, a clavícula, o acrômio, a escápula, né, na parte posterior, a gente vai ter a coluna também na parte posterior, a gente vai ter o crânio aqui, né, também, a parte da mandíbula, a parte occipital e tal. E depois a gente vai ter todos os músculos aqui que vão formar o compartimento somático, né? A gente tem os músculos anterolaterais, a gente vai ter o platismo, o músculo cutâneo, o ECM, a gente vai ter os músculos infraioides, supraioides. No caso, os supraioides vão formar o piso da boca, beleza? E a gente vai ter os músculos posteriores, que são os músculos da nuca e os associados à coluna. Tudo isso é somático. Agora, compartimento visceral vai ser tudo o que está envolvido pelo compartimento somático. Vão ser todos os órgãos e todos os elementos vasculonervosos que vão estar envolvidos pelo compartimento, pelos elementos somáticos. Ou seja, o compartimento visceral, ele vai ter um território, que no caso aqui vai ser o rombo visceral, porque ele vai ter um formato romboide, formado aqui pela mandíbula, né? Depois pelos dois esternocleidomastoides, formando aí um rombo parecido com o rombo poplíteo. Beleza? E nesse território aqui a gente vai ter os órgãos do pescoço, que a gente vai ter o paquete vasculonervoso do pescoço, formado pelas artérias carótida primitiva, interna e externa. A gente vai ter aqui a veia jugular interna. A gente vai ter também o nervo vago descendendo. A gente tem nervo frênico descendendo também. A gente vai ter aqui os elementos esplácnicos, como por exemplo, a gente vai ter a laringe, formada pelos... A gente vai ter a laringe aqui, formada pelos cartílagos laríngeos, a gente vai ter a traqueia, a gente vai ter também, associado à laringe, aos cartílagos laríngeos, a gente vai ter a... caramba, eu esqueci o nome da glândula. Pessoal, vocês lembram o nome dessa glândula aqui? Tireoide. Tireoide, obrigado. A gente vai ter a glândula tireoide, a gente vai ter as paratireoides logo atrás, beleza? Então, tudo isso vai ser compartimento visceral. Lembrando que atrás das vias aéreas da laringe e da traqueia, a gente vai ter o esôfago. Tudo isso vai ser visceral. E, nesse território do pescoço, a gente vai ter alguns triângulos a mais aí para poder decorar, além do triângulo carotídeo, né? Eu espero que vocês, a essa altura, já saibam de qual é salteado o triângulo carotídeo. Triângulo carotídeo, vamos dar uma revisada. Ele vai ter limites e ele vai ter conteúdos. Limites, ventro posterior do digastrio, o ECM e o homoioides. Conteúdo, paquete vasculonervoso do helicoeixo. A gente vai ter vena jugular interna, a gente vai ter nervo vago ou pneumogástrico e a gente vai ter as artérias carótida, primitiva, interna e externa. E a gente vai ter também seno carotídeo,
né? A gente vai ter aqui o seno carotídeo e o corpo carotídeo. No caso, o seno carotídeo ele vai ser um engrossamento da parede da carótida interna a nível da sua origem, que vai possuir aí baroreceptores, receptores de pressão sanguínea, para captar constantemente a pressão sanguínea que está indo para o sistema nervoso central. Depois a gente vai ter o corpo carotídeo, que vai ser um gângliozinho aqui que vai ter quimiorreceptores que vão captar ácido carbônico, que vão basicamente captar o nível de oxigenação do sangue, que também está indo para o sistema nervoso central. Fora isso, a gente vai ter outros triângulos menores aqui, só que também são úteis. A gente vai ter o triângulo de Backlund e o triângulo de Pirogoff. O triângulo de Backlund, todos eles vão ficar nessa região aqui dos músculos supraioides. Esse triângulo de Backlund, ele vai ter limites e conteúdos. O limite dele vai ser o músculo hioglosso, que vai ser esse músculo aqui pintado mais clarinho. O digástrio posterior, o ventre posterior do digástrico, e o próprio osso ióides. Ele vai ser esse triângulo aqui, ó. E o conteúdo dele vai ser a passagem do nervo hipoglosso e também da artéria lingual. Beleza? Nervo hipoglosso e artéria lingual. Nervo hipoglosso, que vai ser o duodécimo par cranial, responsável pelo motor da língua, e artéria lingual, que é uma das ramas da carótida externa que irrigam a língua. E depois a gente vai ter também o triângulo de Pirogoff. Esse triângulo de Pirogoff, ele vai ser esse triângulo aqui formado, ele vai ter limites e conteúdo, ele vai estar formado pelo tendão do digástrico, essa parte mediana aqui entre o anterior e o posterior. Ele vai estar formado pelo tendão do digástrico, pelo miloióide e pelo próprio nervo hipoglosso. E o conteúdo dele vai ser a artéria lingual. Beleza? Então temos que lembrar desses triângulos aí também. E a gente vai ter um outro triângulo, que é o triângulo de Farabeuf. Esse triângulo de Farabeuf, ele vai ser um outro reparo anatômico, que também vai ser útil para encontrar a bifurcação da artéria carótida em artéria carótida externa e interna, além do triângulo carotídeo, né? Ele é um segundo reparo anatômico aí. Ele vai estar formado pela veia jugular interna e pela veia tirolingofacial. E o seu último limite vai ser o próprio nervo hipoglosso também, formando esse triângulo aqui, e o conteúdo dele, dentro do território desse triângulo, a gente vai ter a bifurcação da artéria carótida primitiva em externa e interna. Aqui, seno carotídeo, né, eu já falei, que vai ter baroreceptores de captação de pressão sanguínea. A importância clínica é que existem pessoas que têm o seno carotídeo hipersensível, ou seja, qualquer pressãozinha no pescoço dessa pessoa faz com que ela desmaie, beleza? Porque é um mecanismo de compensação do nosso sistema nervoso central. E aí a gente já tem vias aéreas. Vamos ver quanto tempo aqui, porque já é um tema novo já. Já deu 2 horas de aula, pessoal. A gente finaliza por hoje e depois a gente começa vias aéreas, que aí já vai ser um outro temaço já. Ô, Matheus,